Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento desta semana, Dr. Marcos Ferreira, muito prazer, é sempre muito bom recebê-lo aqui. Dr. Marcos, que é um médico de grande projeção aqui no Rio Grande do Sul, né? Clínica aqui na Assunção, ali? Na Assunção, né? Ali, clínica na Assunção, uma das mais famosas clínicas na área de urologia, né? Também, né? Medicina e fisioterapia, Medicina e fisioterapia. Tem outras especialidades lá. Aliás, essa área médica, né, doutor Marcos, na verdade, hoje os médicos estão sendo o grande centro das atenções, né? Porque nós estamos em plena pandemia. Qual é o que o senhor traz hoje de novidade em relação a isso? Porque o senhor atende muitas pessoas também, né? E nós sabemos, e ouvindo os próprios médicos, as entidades médicas, que a pandemia tem trazido resultados muito preocupantes às pessoas, ao comportamento das pessoas, à mente da pessoa. Alguma coisa, alguma novidade? Bem, além do que a gente já falou aqui, né, Silvio, um prazer mais uma vez estar aqui, né, conversando contigo, mas uma das questões que a gente já levantou numa das nossas conversas é a dificuldade que tem sido de acesso, né, para muitas pessoas, e entenda, não é a questão do paciente do SUS, como a gente normalmente sempre pontua, né, as dificuldades de acesso do Sistema Único de Saúde, mas também dentro da saúde suplementar, né, que são os convênios, né, os pacientes que têm convênios, e mesmo agora numa situação como essa que a gente está de bandeira preta, né, onde o acesso aos hospitais, inclusive para quem quer pagar por um leito, está difícil, né, Silvio? Até privado não consegue. Privado, exatamente. Quer dizer, não importa o recurso que a pessoa tenha, simplesmente o Estado está entrando dentro de uma situação de colapso, né, de atenção à saúde. Então, não adianta nem ter o recurso, porque não tem leito. O que a pessoa vai fazer? Vai sair do país, né? Não tem nem forma de deslocamento, então, para isso. Então, nós temos que pensar nesse momento sério de crise e repensar toda a nossa estrutura de saúde. E, em especial também, obviamente, além das questões de acesso, a própria valorização do profissional de saúde, né? Que por muito tempo a gente teve uma série de negligências em relação à valorização dessas pessoas que estão na linha de frente, como eu também já comentei aqui, se expondo à situação do agente biológico, né? E não só, o senhor fala muito bem essa questão, não só do profissional que trabalha na linha direta, na linha de frente da saúde, mas a estrutura física dos nossos hospitais, né? E fazendo um adendo, um parênteses aqui que o senhor tem certeza vai concordar com isso. A questão da saúde, ao longo dos anos, ao longo dos tempos no Brasil, eu acompanho a política brasileira há 50 anos. E ao longo de todo esse tempo, a saúde sempre esteve como prioridade no discurso dos políticos, tá? Então, a questão do coronavírus veio trazer à luz, muito mais escancaradamente, um problema que já é histórico no Brasil. É a falta de uma estrutura hospitalar de saúde condizente com, por exemplo, nós temos uma população que vai cada vez mais envelhecendo, pessoas que não têm, que têm doenças que vão se acumulando ao longo dos anos, e essa estrutura, essa oferta de leitos, essa demanda da sociedade não é atendida pela oferta cuja responsabilidade são os governos. Exatamente. Então, quando nós pensamos assim que bastou uma pandemia, né, para que a gente tivesse uma hiperlotação do sistema e que vamos pegar outras situações de saúde, né, Silvio, como a situação do câncer propriamente, né? Os levantamentos do Instituto Nacional do Câncer levantam que por dia de pandemia a gente está tendo pelo menos 1.000 casos novos de câncer que deveriam ser diagnosticados precocemente, que não estão sendo diagnosticados precocemente, porque as pessoas estão tendo justamente dificuldade de acesso a todo o sistema que nos oferece a possibilidade do diagnóstico precoce, que inclui desde consultas, exames, eventuais internações, procedimentos também para isso. Então, só no primeiro levantamento que foi feito disso lá entre março e abril do ano passado, se fez uma estimativa, isso foi publicado inclusive, de 60.000 casos de câncer que teriam sido deixados de ter o seu diagnóstico precoce. Vamos fazer a estimativa disso, né, a extrapolação disso, para um período de 12 meses que nós acabamos de completar agora de pandemia, né? Nós temos então 360.000 casos, mais de 360.000 casos de câncer que deixaram de ser diagnosticados, que nós vamos precocemente, ou seja, nós vamos diagnosticar em algum momento essas doenças na sua fase mais avançada. E poderão significar óbitos também.
não só os óbitos, que é uma perda absurda, né, para as famílias, né, e tudo que isso representa, a perda de um ente querido, mas também o impacto disso para toda a sociedade no sentido do custo, Silvio. Nós temos que um câncer detectado precocemente e tratado precocemente, para cada $1 que eu utilizo no tratamento precoce, eu vou gastar $100 no tratamento da doença avançada. Então, eu gasto 100 vezes mais para tratar um câncer em sua fase avançada. Então, além de todo o sofrimento que isso gera, né, Silvio? Então, nós estamos com uma bomba relógio, na verdade, correndo, né? O reloginho está correndo nesse sentido, de casos que vão explodir do ponto de vista da saúde pública, né, e privada também, em breve, porque estamos completando 12 meses e agora em bandeira preta em todo o estado e quase todo o país. Doutor Marcos, o que mais chama a atenção é o seguinte, quer dizer, nós temos 12 meses, um ano, em que se administrou o coronavírus, essa pandemia, fechando o comércio, isolamento e tal, e isso não deu resultado. Tem na internet, está correndo aí uma carta, né, lida por um dos globais, globais, dizendo que não precisamos acusar isso, aquilo e tal, porque ninguém sabe a solução. E eu sempre digo o seguinte, tá, tudo bem, ninguém sabe a solução, mas nós sabemos o que não dá certo. O que não dá certo é o que se fez até agora. Como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, assim, ó, nós tivemos o carnaval agora que não foi, que oficialmente ele foi proibido, mas foi feito, na realidade foi feito. Então, esses aglomerados, bailes funk, bailes em comunidades, sejam de alto padrão ou baixo padrão, quer dizer, esses focos é que deveriam ser combatidos. O governo está errando o foco, quer dizer, isso que te provoca, e olha, e a questão do carnaval ainda não apresentou seus resultados. Quer dizer, se é 15 dias, estamos chegando. Falta, naturalmente, uma conscientização muito grande da nossa população, aliada à incompetência dos nossos governantes no sentido do manuseio das questões de assistência, eu diria. As duas coisas, Silvio. A gente vê cenas, por exemplo, nos vídeos que chegam, né, pelo WhatsApp, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, um grupo de policiais foi fazer a chamada junto à população para saírem da praia, né? E a população se revoltou contra os policiais, atiraram cadeiras e tudo mais e expulsaram aquele pequeno grupo. Então, puxa, é absoluta falta de consciência do momento que a gente vive, né? Mas aliado a isso, a gente também tem filmagens terríveis de galpões, né, no Centro-Oeste, segundo o que foi apontado, né, nesse vídeo, de camas hospitalares e instrumentos, né, e equipamentos hospitalares em depósito, a centenas, né? Quer dizer, toda uma estrutura que se pensou num determinado momento de hospitais de campanha, de estrutura ampliada emergencialmente para que se pudesse acolher esses casos, foram montados e desmontados de forma muito precoce, talvez montados também de forma precoce, mas o fato é que nós não dispomos mais dessa estrutura. Os hospitais estão absolutamente enforcados com a questão do atendimento de UTIs, né? Já temos filas de espera de pacientes aguardando pelo leito de UTI, né? Pela chance de poder receber uma ventilação mecânica, um suporte de oxigenoterapia, e isso realmente é muito dramático, Silvio. A gente precisa realmente repensar toda a nossa estrutura. Como é que nós vamos agir frente a essas situações? Eu me lembro, durante esse período, né, nós tivemos, há muitos anos atrás, em torno de 15 anos atrás, a chance de participar de um curso da Escola Superior de Guerra. Esse curso era um estágio, na verdade, intensivo de mobilização nacional. Quer dizer, várias pessoas, empresários, servidores públicos, né, pessoas da sociedade, foram reunidas por esses técnicos do Ministério da Defesa, justamente para que a gente pudesse discutir questões, por exemplo, como uma sala de urgência, uma sala de situação, onde se pudesse ter o panorama de todos os recursos envolvidos necessários para o enfrentamento de uma determinada catástrofe, né? Fosse um acidente, né, um terremoto, né, uma situação de um atentado terrorista, fosse também uma situação de uma pandemia. E naquela oportunidade, há 15 anos atrás, nós vislumbramos que realmente havia o potencial de, por um comando central, né, a necessidade de um enfrentamento de uma situação de guerra também, né, Silvio?
há necessidade de existir um comando que faça toda essa organização, a mobilização da sociedade, das empresas, das indústrias, né? Como isso é feito numa situação de calamidade, né, nacional, para que a gente possa enfrentar de forma adequada. Então, eu não fui a única pessoa presente ali, tinham diversos outros técnicos, eram as centenas, esse curso era dado no país inteiro. Então, eu imagino que nós tenhamos, sim, capacidade de fazer esse enfrentamento, só que há necessidade de uma coordenação mais efetiva disso, né? Nós temos vários heróis lutando nesse momento, tentando fazer todo o seu possível para tentar mitigar essa situação, né? Seja os nossos secretários de saúde, né, que estão trabalhando, eu entendo, a exaustão, né, tanto em nível municipal quanto em nível estadual, mas ainda há muito a ser feito nesse sentido. E nós precisamos contar com o apoio de toda a sociedade. Muito se falou na questão de centrar o combate à pandemia na ciência. Tudo bem, a gente respeita a ciência e tal. Mas olha aqui, essa semana eu entrei no site da Anvisa e ali tem um relatório apontando que as pessoas que se vacinaram, das pessoas que se vacinaram no Brasil, mais de 510 morreram depois da vacina. Mais de 11 mil tiveram efeitos colaterais danosos para a saúde. Quer dizer, a própria ciência ainda não tem 100% de garantia, mesmo com a vacina, de que isso vai resolver. Então, nós temos aqui, por exemplo, em Porto Alegre, o prefeito eleito, que agora assumiu, o Sebastião Melo, ele estava liberando o Covid, o tratamento precoce. O tratamento precoce, né, que chama kit Covid. O que aconteceu? A esquerda, que só quer fazer baderna, através do PSOL, do PDT, e desses partidinhos aí que só querem esculhambar, eles entraram na justiça e um juiz concedeu o liminar para que não ficasse à disposição das pessoas para se curar da Covid, ou pelo menos tentar um tratamento que, até que se diga, a própria ciência, se ela não valida, pelo menos o medicamento tem dado resultado em vários lugares do mundo, inclusive a Organização Mundial da Saúde recomendou muitas vezes que se usasse isso, eles impediram que acontecesse isso. Quer dizer, então há uma briga, uma politicagem total sobre isso que acaba confundido. Agora, por exemplo, querem responsabilizar o presidente da República quando se sabe que o presidente tiraram todas as armas dele. O presidente não é capaz de nomear um presidente da Petrobras. Ele é impedido até disso. Como é que ele pode se arvorar agora no direito de fazer uma coordenação nacional? Tem que cobrar do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nós vivemos períodos sombrios, né, de interferência de poderes, né, sobre, por exemplo, na questão da gestão. Isso ficou muito claro, né, dentro da atitude do nosso Supremo Tribunal Federal, na verdade, legislando e agindo como poder executivo, né, muitas vezes. E realmente isso acaba contribuindo, eu acredito, para essa desorganização no enfrentamento dessa situação caótica que a gente está vivendo, do agravamento da pandemia. Inclui dentro disso a própria situação de violação de protocolos básicos, de quando tu tem uma variante viral, de tu isolar aquela população que está dentro daquele acometimento, né, da circulação da variante, para que tu não espalhe a doença. E justamente foi feito o contrário, né? Se trouxeram doentes de fora, né, para vários estados e com justamente cepas mais transmissíveis. Inclusive, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Se alega a falta de leite e tal. Inclusive no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a alegação do governador, né, como eu vi hoje de manhã, de que não, nós temos milhares de brasileiros que vêm ao estado do Rio Grande do Sul em turismo e milhares de gaúchos que vão para fora em turismo. Bem, se nós temos uma situação que em Manaus havia, né, uma limitação dessa variante de circulação da P1, que isso ficasse restrito a Manaus. Voos para lá deveriam ter sido bloqueados, né, Silvio? Nós teríamos que ter medidas para impedir essa disseminação. Lamentavelmente, nós temos um governador que começou a fazer campanha eleitoral para presidente da República. Essa que é a verdade. Aliás, tem muitas denúncias aí que nos próximos dias eu vou trazer aqui para vocês, de festas que estão sendo feitas aí, né? Manda-se fechar os coisas de segurança depois das 9 horas da noite e tal. Então, são denúncias muito graves. De qualquer maneira, o que eu mais sinto é que o governador esteja só voltado para ser candidato a presidente da República. Tem que governar, governador.
levante a bunda da cadeira, como o senhor disse que governar era fazer isso, e vá à luta. O senhor, afinal de contas, foi eleito para administrar o Estado e não para administrar a sua campanha eleitoral. Obrigado, doutor Marcos. Um grande abraço. A satisfação é nossa, Silvio, mais uma vez, trazer essas questões para que a gente realmente consiga fazer uma imersão nos nossos problemas aqui da nossa sociedade. Muito bem. Um rápido intervalo, já voltamos com nossa economia e desenvolvimento. Até já.